Quantas vezes você já orou e sentiu que as palavras simplesmente não passaram do teto? A gente dobra o joelho, clama, pede com sinceridade e o silêncio continua. Dá um aperto no peito, né? Você começa a se perguntar, será que Deus me ouviu mesmo? Será que eu fiz algo errado? Ou pior ainda, será que eu estou falando com o vento? E é aí que muitos desistem. Mas deixa eu te falar algo que pode mudar sua forma de ver a oração. Deus não é surdo. Ele não ignora oração nenhuma feita com fé. A grande questão é que muitas vezes a gente confunde resposta com atendimento imediato. Deus responde sim, sempre responde. Mas a resposta dele não obedece nosso relógio. Nem sempre vem da forma que a gente espera. E às vezes ela já veio, mas a gente ainda não percebeu. Hoje eu quero conversar com você sobre isso. Como orar de forma que você perceba a resposta. Como se aproximar de Deus com sinceridade, fé e entrega verdadeira. Porque mais importante do que pedir é aprender a ouvir. E às vezes, ouvir Deus é mais sobre o nosso coração do que sobre os nossos ouvidos. Então fica comigo até o fim, porque essa conversa vai abrir seus olhos e acalmar sua alma. Deus está ouvindo e Ele quer responder, mas talvez Ele queira te ensinar como se posicionar para escutar. A Bíblia nos mostra muitas orações sendo respondidas, algumas imediatamente, outras só depois de anos. Em 1 João 5,14 está escrito: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Isso já revela algo essencial. Orar com fé é orar alinhado com a vontade de Deus, não com a nossa ansiedade. Jesus ensinou em Mateus 6 como devemos orar, com humildade, sem repetições vazias e reconhecendo a soberania de Deus com as palavras seja feita a tua vontade. Isso quebra um paradigma. Orar não é uma ferramenta de convencimento, é um lugar de entrega. O problema é que muitas vezes oramos mais para que Deus mude o cenário do que para que Ele mude o nosso coração. Mas a oração que Deus mais responde é a que nasce de um coração quebrantado. Salmo 51:17 diz: um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Isso significa que a oração não começa na boca, começa na alma. Começa quando você para de tentar convencer Deus e começa a confiar que Ele sabe exatamente o que está fazendo. O que atrai o céu não são palavras bonitas, mas um coração sincero, sedento, rendido. Se a sua oração nasce da sede por Deus, ela já é meio caminho andado para ser ouvida. E quando você ora assim, mesmo antes da resposta vir, você já sente paz, porque você sabe que foi escutado. Talvez a resposta de Deus não esteja vindo porque você está orando, mas não está ouvindo. Já pensou nisso? A gente se coloca diante de Deus com uma lista pronta, derrama tudo em oração e levanta e vai embora, sem esperar Ele falar nada. A oração foi feita, mas o relacionamento não aconteceu. Quando você ora e não escuta nada, pode ser que a resposta não esteja no sim ou não, mas no silêncio de Deus. E o silêncio de Deus não é ausência, é ensino. Ele pode estar te ensinando a confiar, a esperar, a amadurecer. Lembra de Elias no monte? Deus não veio no fogo, nem no terremoto. Ele veio no sussurro suave. E sabe o que isso exige? Silêncio interno, coração quieto. A oração que Deus responde é aquela que abre espaço para Ele falar. É quando você diz: Senhor, fala comigo, mesmo que seja para me corrigir, mesmo que seja para me ensinar o que eu ainda não quero aprender. Isso é maturidade espiritual, e Deus honra isso. Talvez Ele esteja falando alto, mas está falando baixinho, e você só vai ouvir quando parar de gritar suas dores e começar a confiar no processo. Deus não responde para te impressionar, Ele responde para te formar. Quer ouvir Deus? Ore com fé. Depois, fique em silêncio com fé. Porque a oração não termina com um amém. Ela termina quando você percebe o que Deus respondeu no seu espírito. Agora que você entende que a oração é mais sobre relacionamento do que sobre pedidos,
Aqui vão 3 posturas simples, mas profundas, que transformam sua vida de oração. Primeiro, oração com sinceridade total. Para de tentar parecer forte diante de Deus. Ele já conhece tudo o que você sente. Não precisa florear nem esconder. Fale como um filho, fala com um pai que ama. Abra o coração, diga o que está doendo e depois pergunte: Pai, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Segundo, oração com constância. Não é orar só quando tudo está ruim, é construir intimidade todos os dias. A resposta de Deus muitas vezes é fruto da constância e não da urgência. Quanto mais você conhece a voz dele, mais fácil é reconhecer quando ele está respondendo. Terceiro, oração com rendição. Não se trata só de receber o que você quer, mas de se render ao que Deus quer fazer em você. A oração que Deus mais responde é aquela que termina com: seja feita a tua vontade, mesmo que eu não entenda agora. Se você colocar essas posturas em prática, vai perceber algo diferente. Deus já estava respondendo. A diferença é que agora você está preparado para ouvir, entender e confiar. Porque quando você ora assim, Deus não só responde, Ele transforma você na resposta que o mundo precisa ver. Se você sente que já orou tanto e ainda está esperando, essa oração é para você. Feche os seus olhos por um instante. Respira fundo. E com fé, ore comigo. Pai, eu sei que o Senhor me escuta. Mesmo quando o silêncio grita, eu creio que o Senhor está perto. Eu não quero só pedir, eu quero aprender a te ouvir. Que toda distração, toda dúvida, toda pressa saia do meu coração agora. Me ensina a orar com verdade, com entrega, com confiança. Me ensina a perceber quando o Senhor já está respondendo. E se a resposta for esperar, me dá paciência. Se for silêncio, me dá sensibilidade. Se for não, me dá maturidade. Eu só quero uma coisa: estar onde o Senhor está e viver o que o Senhor sonhou para mim. Em nome de Jesus, amém. Deus responde sim, mas Ele responde com amor, no tempo certo e do jeito que a sua alma precisa, mesmo quando você ainda não entende. O seu papel é orar com fé, ouvir com o coração e descansar com confiança. Talvez você tenha chegado até aqui com o coração cheio de perguntas e agora você percebe que a maior resposta não era um milagre imediato, mas a certeza de que Deus está com você. Isso já muda tudo, né? Lembre-se, Deus não é um caixa automático de bênçãos, Ele é Pai. E todo pai que ama, responde. Às vezes com sim, outras vezes com espera, mas sempre com amor. O que Ele quer de você não é uma oração perfeita, é um coração presente. Alguém que se ajoelha e diz: Pai, fala comigo. Eu confio. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém. Tem gente ao seu redor que também está orando, esperando, em silêncio, e precisa saber que não está sozinho. Seja a resposta na vida de alguém. E guarda isso no seu coração. Deus não te ignora. Ele só está preparando o momento certo para te mostrar que sempre te ouviu.